irmãs. É um prazer revê-los em uma condição agora bem melhor, né? Porque a gente fala que saber que a igreja foi organizada e a gente fica extremamente alegre de participar deste momento tão marcante na vida. E eu falo que Deus tem nos abençoado, tem nos privilegiado, onde a gente tem participado de organização de algumas igrejas. E na semana que vem, eu e a minha esposa estaremos lá em Guarapari, onde também nós estaremos participando da reorganização de uma outra igreja. Era igreja, mas teve um pequeno problema, voltou à congregação e agora, nesse final de semana, né, haverá então a reorganização da igreja. E é muito gratificante a gente ver a Igreja de Jesus Cristo caminhando em meio às lutas, mas prosperando. Queridos, eu vou convidá-los para que estejam abrindo a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 15, do versículo 22, e nós faremos até o capítulo 16, o versículo de número 16. Os irmãos poderão ficar assentados, levando em consideração que o texto é um pouquinho longo, e nós faremos, logicamente, com calma, para que todos nós possamos já estar meditando na palavra que será lida. Êxodo, capítulo 15, 22 a 27, depois capítulo 16, de 1 até o versículo 16. Eu estarei iniciando com os versículos pares e os irmãos darão continuidade. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? E o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a a Moisés nas águas, e as águas e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Ei, onde acamparam junto das águas. Por favor, continue. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu. Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Disse Moisés às vossas murmurações. Então Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus.
E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Isto é que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas, cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Amém? Vamos orar? Nós vamos convidar o reverendo Saulo que nos dirija a Deus nessa oração, por favor. Ó Deus grandioso, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de hoje, pela segunda vez, ouvir um servo teu falando das grandezas do alto. Abençoa, Senhor, pastor Jolson, para que ele possa falar movido pelo teu Espírito Santo. Amém. Porque o Senhor de antemão o preparou para este momento. E também, ó Deus, por cada um dos que estão aqui nesta noite, que possam aprender do Senhor as maravilhas do teu reino. Ó Deus, desde as crianças até os mais idosos, que a boa mão do Senhor esteja colocada sobre nossas cabeças. Abençoa-nos com a tua palavra, acalma o coração de cada um aqui, para ouvir o teu servo nesta noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É o melhor desligando. Obrigado. Hoje a gente pode falar que as pessoas estão procurando algum tipo de dieta que possa resolver o problema da fome, ou pelo menos fazer com que as pessoas tenham uma vida mais saudável. Tem se explorado muito essa questão de dietas. E existe uma variedade enorme, né? Existe a dieta que a gente pode estar falando vegana, a dieta mediterrânea, existe a dieta low carb, né? Existe a dieta disso, dieta daquilo, e as pessoas ficam falando qual seria a melhor dieta para que o seu ser humano pudesse se alimentar e ter uma vida extremamente saudável. E a gente fica muitas vezes perguntando, então, como? Uma coisa é certa, queridos, não existe uma dieta que possa ser perfeita dentro do contexto humano. Por mais que existam agora, né, como a gente fala aí, nutricionistas que elaboram, descobriu-se uma coisa, que cada corpo, que cada pessoa tem necessidades de uma distribuição diferente de alimentos, né? Principalmente se a pessoa tiver algum tipo de dificuldade, alguma enfermidade. Então, não pode comer demais aquele alimento, mas deve então buscar outro tipo de alimento. A gente fala isso porque exige inclusive uma dieta que é estabelecida praticamente individual, pessoal, para quem é diabético. Não adianta, nem tudo vale para o mesma pessoa. E quando a gente fica pensando, bom, por mais que a gente busque, por mais que a gente deseje, queridos, não existe algo perfeito, né? Tem também até a dieta da lua, né? Aí a gente fala, tem também como que é o negócio intermitente, jejum intermitente, né? Tem algumas coisas assim que a gente fica impressionado de ver como que as coisas vão aparecendo, vão brotando. O fato é que o ser humano, ele tem necessidade daquilo que é básico, do alimento. E o alimento é fundamental para uma vida saudável. Ao ponto que alguém já escreveu um livro falando, você é o que você come. É um certo exagero também, né? Não vamos também colocar isso demais, mas que influencia sem dúvida nenhuma. O nosso contexto aqui do livro de Êxodo, como o nome mesmo já diz, Êxodo significa saída, partida, né? E quando a gente fala sobre essa partida, essa saída, a gente então volta os nossos olhos lá para o povo de Israel na escravidão do Egito. Lembremos muito bem que o povo de Israel chegou no Egito como se fosse uma tribo. Ali estava ainda bem no início da formação da nação israelita. E quando eles chegam lá, eles vão ter oportunidade de encontrar um lugar onde o próprio faraó e todos se acolheram muito bem por causa de José. São bem recebidos, mas logicamente eles vão ficar em um lugar onde vão voltar mais para o lado da agricultura, para o lado da pecuária. Mas o tempo passa e ela fala o seguinte, depois vai se levantar outro rei, outro faraó,
que agora não conhecia, não tinha um temor de Deus, nem conhecia bem de perto a família, e ele começa a escravizar o povo de Israel. Deus vai mandar 10 pragas. E nós percebemos que essas 10 pragas têm um propósito muito bem definido, de estar fazendo com que o rei, que na verdade, ou como a gente fala, o faraó, eles que se imaginava como sendo a própria encarnação do Deus egípcio maior, né? E aí ele fala o seguinte, que Deus vai estar usando de tal forma para fazer com que ele seja envergonhado e muitos deuses dentro do panteão egípcio acabem sendo envergonhados também em cada um daqueles sinais, em cada um daquilo que nós podemos estar falando milagre. E o que é interessante é que acontece os 9 e o último é o que vai ser definitivo, o cabal fala, este é o último e este vai, o Senhor fala que iria mostrar quem ele era realmente. Porque a partir dali a gente vê que vai ser a morte dos primogênitos. E é interessante, irmãos, porque tudo isso já começa a mostrar o propósito de Deus. Todas as coisas na Bíblia sempre vão estar remetendo, apontando para Jesus. A morte do primogênito nada mais é do que mostrando que o primeiro filho de Deus, né, nesse caso é o único, vai se tornar o primeiro. E é interessante porque dessa forma, o primeiro filho de um israelita, de um casal, sempre era aquele que abre a madre consagrada ao Senhor. Mais à frente, com as tribos, vai acontecer o seguinte, Deus troca e pega a tribo de Levi para ser consagrada especialmente para ele, e agora então faz com que os filhos continuem para todas as famílias. Mas o primeiro sempre era consagrado ao Senhor, era do Senhor. Então, nesse contexto, o povo sai agora, e o que chama atenção é que eles chegaram lá praticamente sem nada, estão lembrados? O mundo estava em uma grande crise, um período de grande fome, um período de grande seca, e eles vão para lá e não tinham praticamente nada, e quando eles saem de lá, eles saem com muitos despojos, saem levando muita coisa, e o que chama atenção é que, de uma forma providencial, Deus vai abençoando, dirigindo o povo de tal forma até que eles possam então chegar à terra prometida. Mas acontece que essa peregrinação no deserto também tem um propósito divino, testar o seu povo. E quando nós também, que estamos aqui nesta terra, que podemos falar que é o deserto da vida, também nós passamos por uma grande prova. Porque o Senhor, na verdade, está o tempo todo nos provando com o propósito de quê? Para que a gente possa estar firmado cada vez mais em Cristo Jesus, na nossa rocha. E lembrando que o nosso Deus é um Deus fidelíssimo, um Deus fiel. E sendo assim, lógico que tem um propósito em todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, acho que é versículo 31, ele fala, mas Deus, ele é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, mas juntamente com a tentação providenciará o livramento de sorte que possais suportar. Então o propósito é fazer com que a nossa fé seja fortalecida. Deus tem um propósito muito bem, e é isso que ele está fazendo com também o povo de Israel. Bom, mas a gente fala, mas nessa caminhada, nessa peregrinação, as dificuldades, os problemas vão aparecendo. E é meio difícil a gente estar pensando em peregrinação e não pensar em um livro famosíssimo, que na verdade é bem antigo também, né? Que fala do peregrino, né? Onde vai falando, né, acerca do cristão que vai passando por todas as peregrinações para poder chegar então ao local que Deus havia escolhido. Queridos, a igreja de Jesus Cristo que somos nós somos peregrinos, somos forasteiros. E nós precisamos estar atentos que nessa caminhada as provações serão inúmeras. E para isso a gente precisa estar muito bem alimentado nessa vida. Ninguém pode caminhar, ninguém pode ir adiante se não estiver saudável. E a gente fala que a igreja é o lugar onde nós encontramos isso. A igreja pode ser vista como um grande hospital, mas a igreja também pode ser vista como um grande hotel, mas a igreja também pode ser vista como um grande restaurante. Porque é onde as pessoas chegam para se deliciar, onde as almas esfomeadas, sedentas, chegam para encontrar o alimento verdadeiro, né? E nós sabemos que, como ovelha, nós precisamos de nos alimentar com um pasto que seja o quê? Bem verde. Quanto mais verde, melhor ainda. Então vamos ver qual é o alimento, o que Deus tem para dar a esse povo. É isso que a gente está querendo meditar nessa noite.
o Deus que está o alimento completo. Então, eu espero, meu irmão, querido visitante, que você esteja recebendo esse alimento dos altos céus. Mas se você ainda não tem recebido, é momento de você repensar a sua vida com Deus, porque se faz necessário não somente o nosso corpo, mas é necessário que a nossa alma também seja alimentada. Vamos lá. O Deus que dá o alimento completo, em primeiro lugar, é o Senhor que dará água pura e curadora. Isso a gente encontra no final do capítulo 15 que nós lemos. Vocês estão lembrando que o povo está caminhando, sai de lá. Gente, e a palavra de Deus fala o seguinte: depois que aconteceu o grande evento da passagem do Mar Vermelho, que se abriu, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água, e aí começou a murmuração. Interessante como que o ser humano tem uma capacidade incrível de esquecer das coisas de Deus. Como que nós, na verdade, somos ingratos. E eu, inclusive, estava falando lá na igreja hoje de manhã, com alguns irmãos conversando, enquanto nós estávamos esperando para o café da manhã, de algumas pessoas que vinham à igreja, que se aproximam da igreja, que recebem tantas bênçãos da igreja, e parece que quando a vida melhora um pouquinho, desaparecem. E a gente fala, só vieram para receber as bênçãos? Agora, quando chega o momento de agradecer, o momento de participar, de compartilhar, desaparecem. Mas o ser humano é assim mesmo, né? Então, quando a gente olha para isso, começaram a murmurar. Murmurando, depois de verem algo que, na verdade, foi extremamente espetacular. Gente, uma travessia em um mar vermelho, a pés enxutos, passando todo o povo. E quando a gente fala assim, queridos, a nossa ideia é de como uma coisa muito rápida, não é, meu irmão? Foi uma nação, não somente homens fortes, mas existiam também animais que eles estavam levando, existiam mulheres carregando crianças, não é isso? Né? Existiam idosos que não podiam. E outra coisa, você peregrinar no deserto, quem já foi à praia ou quem vai em um lugar onde tem muita areia, sabe que não é fácil caminhar. Num chão batido é uma coisa, mas a areia, ela mais fofa um pouquinho, acaba fazendo com que a gente fique mais cansado ou cansado mais rápido. E o que acontece? Nesse contexto o povo começa a murmurar. E aí? Né? O que adiantou atravessar o Mar Vermelho? O que adiantou Deus fazer, na verdade, 2 muralhas? O que adiantou a gente passar a pés enxutos? O que adiantou todo o exército do faraó morrer afogado? Para a gente agora morrer aqui de sede. Então, era melhor ter morrido lá. E nós, muitas vezes, acabamos sempre murmurando. A lição que fica é que, diante dos milagres e dos sinais portentosos de Deus, nós temos uma facilidade muito grande de esquecê-los. E não é só as coisas de Deus, não, meu irmão. Inclusive com os nossos irmãos. Você já percebeu que você pode fazer 1001 coisas boas para ajudar alguém, mas quando você tropeça em uma só, o que a pessoa faz? Esquece de tudo e fala o seguinte: não esperava que fulano de tal fosse fazer isso comigo. Gente, mas e todas as outras coisas que foram feitas? Se a gente, na verdade, cobra assim do ser humano, imagine de Deus, porque nós falamos, se Deus é perfeito, por que ele permite tanta provação? Por que ele permite tanta dificuldade? Por que ele permite tantos problemas? Mas acontece que o nosso Deus, que é o Deus da providência, ele sempre usa de todas as coisas que nos cercam para trazer alguma lição. Nada acontece na nossa vida sem que haja um propósito de Deus. Nada. E é interessante que fala o seguinte, quando eles então dizem, o que nós vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés pegou esse pedaço de madeira e jogou nas águas que eram amargas, e as águas se tornaram doces, e ali então todo o povo acabou bebendo a água. Eu fico imaginando naquele momento o que poderia estar acontecendo. Falou, né? Agora Moisés virou mandrake, né? Vai pegar um pedaço de madeira, vai jogar lá, né? E a água vai se transformar então agora em uma água potável. Depois que acontece isso, eles bebem, e eu fico pensando o seguinte, a vergonha, né? Por que nós muitas vezes não sabemos esperar em Deus?
Porque nós temos uma tendência de julgarmos as pessoas de modo precipitado. Quando acontece alguma coisa, há uma tendência de falar, não veio porque é relapso, não veio porque, na verdade, não quer compromisso. A gente não sabe se a pessoa passou mal, se aconteceu algum problema. Dê tempo de a pessoa se explicar. Nós cobramos, inclusive, de Deus assim. E Deus acaba o quê? Nos envergonhando, como fez com o povo de Israel. Aprenda a esperar em Deus, aprenda, né, a colocar tudo, né, nas mãos do Senhor, porque a murmuração, queridos, sempre atrapalha a nossa intimidade, a nossa vida com Deus. E Deus humilhou o povo dele de uma forma, porque de forma miraculosa a água se tornou pura. A água que era amarga, que inclusive aquele lugar tinha o nome de Mara, né? Agora poderia ser transformado em um outro nome, porque agora a água se tornou potável. E eu fico imaginando que eles beberam, mas não só beberam, encheram o cantil, encheram vasilha, encheram tudo para poder caminhar. E agora então eles foram caminhar e falaram, olha, o Deus da providência agora fez com que a água aparecesse. Mas, queridos, aquela água ali no deserto, aquela água purificada, aquela água transformada, na verdade, ela tem um símbolo, ela aponta para alguma coisa. E é interessante, porque quando a gente olha lá para o Evangelho escrito por João, no capítulo 4, quando Jesus Cristo chega para conversar com a mulher samaritana, e o que acontece? E Jesus Cristo pede a ela água, e ela falou, como sendo tu homem e judeu, me pede de beber água? Né? Em outras palavras, você é muito desaforado, né? E aí ele falou, se você soubesse quem está te pedindo, você dava, porque eu posso te dar a água da vida. E é interessante que nessa conversa ela fala o seguinte, Senhor, então como me dar dessa água? O que eu faço para beber dessa água? Para nunca mais ter sede. Grave bem isso. O que eu faço para beber dessa água para nunca mais ter sede? E Jesus Cristo então se apresenta como a água da vida. A água que vocês bebem desse poço, que foi o pai Jacó que providenciou, vocês bebem, mas vocês têm sede de novo. Vocês sempre precisam vir pegar a água aqui. Mas a água que eu der de beber é a água da vida. E é interessante porque quem bebe dessa água não só fica descedentado, mas ele também se transforma em um ribeiro. Porque a palavra de Deus fala que do seu interior fluirão rios de água viva. Querido, essa água não era uma água comum, não era por causa de um pedaço de pau. Um pedaço de pau, seja lá o que for, não vai resolver o problema. Muito pelo contrário, mas ele diz o seguinte, veja aí o versículo 26, quando então fala o seguinte, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios. Ele está falando o seguinte, a água que eu fiz agora, que Moisés transformou, né, em água potável, na verdade, essa água vocês vão ter necessidade de beber de novo, mas eu posso dar uma água que muito mais do que pura, ela também é curadora. E a gente fica pensando, né? Senhor, dá-nos dessa água. Ainda bem que nós já fomos até a fonte de água viva e bebemos, que é Cristo Jesus. Primeiro lugar que a gente percebe aqui é que Deus que dá o alimento completo, Ele oferece uma coisa que é muito interessante. Beba água antes de se alimentar e não durante as refeições nem depois das refeições, né? Eu estava vendo um artigo, e sempre quando fala esse negócio de alimento, eu gosto de ver, né, para que a gente possa. Então, estava falando que uma universidade na Inglaterra pesquisou que 30 minutos antes de você se alimentar, ter as suas refeições, tome um copo d'água, que isso faz com que se torne mais saudável, né? Então, uma boa dica, água antes de se alimentar, e não durante a alimentação, nem depois, tá? O melhor momento é os 30 minutinhos antes. Bom, será que Deus já estava dando uma dica? Mas tudo bem, não estou preocupado com isso não. Nós estamos preocupados, em primeiro lugar, é beber com a água da vida. É isso que faz a diferença. Mas o Deus que dá o alimento completo, além de fornecer essa água pura, curadora, Ele também fornece o que a gente fala
o pão que alimenta. O Deus que dá o alimento completo, o Senhor dá também o pão que alimenta. O capítulo 16, então, depois deles beberem a água, aí eles continuam na caminhada, na peregrinação. E nos falam que vai passando por um lugar e depois chega em um certo ponto que eles falam o seguinte: a congregação dos filhos de Israel voltou a murmurar contra Moisés e Arão, versículo 2, e diz então: os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão, versículo 3, no capítulo 16, quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor do Egito, quando estávamos junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de nos matarem de fome. Disse então toda a multidão: mentira! Escravo não come à vontade, escravo não tem moleza, escravo, na verdade, o que ele ganha muito na verdade, couro. O que eles estavam passando lá no Egito, meu irmão, ser escravo, a escravidão nunca foi bom em nenhum contexto. Então, o que eles estavam usando é um argumento mentiroso. Lá no Egito, nós comíamos carne à vontade. Lá no Egito, nós comíamos pão à vontade. Lá no Egito, a gente tinha tudo do bom e do melhor, né? Só faltava, falou, lá no Egito, a gente tinha picanha, né? De grátis, né? Porque a picanha fica mais barata, mas não ainda ficou tão barata não, né? Mas, e até então... Queridos, isso é mentira. Quando nós queremos murmurar, nós procuramos justificativas para isso. Estão lembrados de Jó? No começo, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Beleza, então vamos caminhar. Depois o negócio vai ficando complicado. Jó faz o quê? Amaldiçoa o dia do seu nascimento. Também não era para menos, irmãos. O que Jó passou não foi fácil, não. O que nós queremos mostrar é que, nisso tudo, a gente tende a murmurar e a gente tende a reclamar das coisas da vida. Quem nunca reclamou? Faça a primeira murmuração, porque se você nunca fez, você vai fazer ainda, né? Mas a gente está falando o seguinte: nós fazemos. Nós achamos que tudo está muito bem, tudo legal, quando não tem dor. Quando vem a dor, aí a gente já começa. Nós achamos que tudo está bom e tudo está muito legal quando a gente está com as nossas contas em dia, né? Dinheiro aplicado, não precisamos entrar no especial, né? Não sei o que ela está e tal, né? Então quem está assim acaba, né, ficando rindo à toa, né? E à toa, né? Você não está rindo não, né? Mas o negócio a gente fala o seguinte, né? É muito fácil, mas quando vem as dívidas, quando vem as dores, quando vem os problemas, quando a morte também chega no nosso lar, quando as enfermidades também nos acometem, e aí nós falamos: e aí, Senhor, por que comigo? Por que na nossa casa? Então nós começamos agora a reclamar das coisas. Queridos, a tendência do ser humano é murmurar, e nós não somos diferentes. Se nós estivéssemos lá, com toda certeza nós estaríamos também. Porque nós reclamamos das nossas coisas, dos nossos problemas. E o que chama atenção aqui, que Deus fala o seguinte: olha, vocês vão ter pão à vontade, não se preocupe. Mas a gente fala o seguinte: como ter pão à vontade num deserto? Como fazer pão se não existe trigo, não tem plantação? Como fazer pão se não existe forno? Como fazer pão? Né? Eu acho que até forno não precisava, porque dependendo, né, do local do deserto, é só pôr a massa lá já, né? Mas a gente fala o seguinte: como? Queridos, nós tentamos, ou nós avaliamos, ou pensamos que o nosso Deus é tão limitado como a gente. Não existe limite para o poder de Deus. Não existe. E Deus fez alguma coisa que até hoje é inexplicável aos homens. Como ia cair alguma coisa do céu, ia ficar lá em cima da relva, lá no local, seja lá o que fosse, no chão, e depois evaporar, ia se transformar. Interessante que o maná era como se fosse quase aquele pão sírio pequenininho, mas com uma forma bem fininha, né? Bem fininha, bem pequenininha, né? E a gente fala o seguinte: e o interessante que durante todo o tempo de peregrinação não faltou pão caindo do céu.
E o que chama atenção é que este pão vinha em uma quantidade suficiente para que eles pudessem se alimentar. Não tinham muitas coisas, mas... E a gente fala o seguinte, é preciso que uma pessoa que gaste muita energia, que queime muita caloria, se alimente muito com carboidrato, não é isso? Né? A gente fala, esse pessoal que vai lutar, esse pessoal que vai correr, eles precisam de alguma coisa, porque gastam muito, consomem muito. Né? E a gente fala para tudo isso, fala o seguinte, e o povo de Israel, naquela caminhada no deserto, não faltou o pão caindo do céu. E o que chama atenção, eu até recordo que o mesmo Deus que é capaz de fazer uma água, né, que nesse caso estava amarga, estava, né, imprópria para uso, transforme em uma água potável, é o mesmo Deus que faz cair o pão do céu para que possa alimentar toda aquela nação. E o que chama a atenção nisso tudo é como Deus de forma providencial faz. Deus não precisa, como está falando o seguinte, de trigo para fazer pão. Deus faz pão do nada, porque Deus fez esse universo do nada, diz lá o livro de Gênesis. Pelo poder da palavra, ele criou todas as coisas. E a gente precisa aprender a depender e confiar mais em Deus. Eu recordo de um fato interessante que acontecido com dos nossos filhos, quando a minha esposa estava falando acerca de histórias e falando acerca do pão que caiu do céu. Né? E ele ainda pequenino falou o seguinte, mãe, se Deus quiser, ele pode cair morango do céu? Não sei, ele vai lembrar, né? Aí ela falou, lógico, o Deus que pode fazer cair pão, pode fazer cair morango, né? Pode fazer cair maçã, pode fazer cair pera, né? Pode fazer cair jaca, né? Não, aí também não, né? Melancia também não, né? Aí é melhor brotar, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte, ele gosta tanto de morango, se vocês adivinharem, é um dos três, não é nenhum gêmeo, né? É um dos três. Mas fala o seguinte, mas aí, você já imaginou, Deus pode fazer isso? Pode. Se houver necessidade, Deus faz cair morango do céu. Então nós não podemos duvidar do poder de Deus. E o que chama a atenção é isso. Deus fornece um alimento que vai sustentar o povo durante 40 anos. Você já pensou o que é isso? E o povo depois vai entrar na terra prometida extremamente bem alimentado. Inclusive pronto até para guerrear. Não estava faltando nenhum tipo de vitamina, porque o maná tinha todos os tipos de vitaminas, né? De A a Z e todas as outras que foram descobertas ainda. Tá? Mas o Deus que dá o alimento completo, além de dar uma água pura e curadora, é o mesmo Deus que dá o pão que alimenta. Por quê? Porque Jesus Cristo é o pão que desceu dos céus. E quando a gente olha lá em João novamente, capítulo 6, Jesus Cristo está falando do milagre da multiplicação e a multidão chega para ele, né, e fala, vocês estão me procurando por causa do pão, por causa do milagre, porque vocês, né, mas agora tem que trabalhar também pela comida que não perece. E nessa conversa ele fala, bom, mas nisso tudo aí eles vão estar falando do pão, vão estar falando das coisas, Jesus Cristo então vai falando, olha, por acaso, aí eles perguntam, por acaso você é maior do que o nosso pai? Né? Que fez cair pão, porque o judeu, o pai deles, aquele que é na verdade o iniciador do judaísmo, não é Abraão, é Moisés. Então por isso que eles se referem sempre a Moisés. É maior do que o nosso pai, Moisés, que fez nesse caso aí, né, como está falando, cair pão, e Jesus Cristo corrige, não foi Moisés que fez, não. Não foi Moisés. Foi meu pai que usou Moisés para o pão cair do céu. Mas aquele pão que vossos pais comeram no deserto, eles voltaram a ter fome. Mas este pão que sou eu, se comer, vocês nunca mais vão ter fome. E a mesma pergunta que a mulher samaritana, a mesma afirmação foi feita. Ele falou, então, Senhor, nos dá desse pão para que a gente não tenha mais fome. Interessante que, seja no deserto, seja em qualquer circunstância, em qualquer lugar, o coração do homem, a alma humana, tem sede de Deus, tem fome de Deus. Por isso que Agostinho falou uma coisa interessante. Fala que a alma do homem tem um buraco, um vazio, que somente Jesus Cristo pode preencher. Não importa o local, não importa. Mesmo no local onde haja fartura de alimento, ainda o homem vai ter necessidade do alimento espiritual. Mas continuemos, porque aqui nós vemos que
A água apontava para Jesus, que era a água, né, viva. O pão também apontava para Jesus, porque também era o pão que desceu dos céus. Mas caminhemos e depois fala o seguinte: bom, mas Senhor, tudo bem, a gente tem água, a gente tem pão, mas Senhor, está faltando uma carninha, né? Cá entre nós, né? E a gente fala o seguinte: a gente sabe que falta, né? Porque chega um momento que a gente também quer alguma coisa dentro do pão, não é isso? Né? Tudo bem, né? Se não tiver nada, beleza. Mas se tiver, para o pessoal aí que sempre vai, mineiro, que vai para aquela região de Minas, a gente fala o seguinte: na estrada a gente encontra muito ali uma placa falando o seguinte: pão com linguiça, não é isso? Né? E quem não parou para provar ainda, precisa ir. A gente fala que também é a marca registrada dos mineiros. Além do pão de queijo, o pão com linguiça, que também a gente vai poder se deliciar. E a gente fala o seguinte: Senhor, mas lá no Egito a gente tinha carne. E aqui a gente só tem água e pão. Rapaz, a gente está na pindaíba, ainda a gente reclama das coisas. A gente está numa situação difícil, a gente ainda reclama porque não tem aquilo, né? Eu recordo, o seu Jonaí vai lembrar muito bem, estou vendo aqui o seu Jonaí, de uma criança lá na igreja, aí depois que terminou o lanche, né? E aí eu acho que só tinha biscoitinho e um cafezinho com um chazinho, aí comeu aquele biscoito, né? E aí falou o seguinte: mas só tem isso aqui? Aí ele falou: você lembra, seu Jonaí? Mas esse lanche está muito fraquinho. Rapaz, na igreja, né, bebendo suco, comendo biscoito de graça, ainda está achando que o lanche está fraquinho, né? É difícil, né? Mas então tudo bem, mas é criança, né? Adulto não vai fazer um negócio desse. Longe, né? Queridos, nós queremos reclamar de tudo. Nada nessa vida nos satisfaz, porque não existe nada nesse mundo que possa nos satisfazer. Dinheiro não satisfaz. Sexo não satisfaz, tá? Bens não satisfaz, né? Nada, porque isso tudo pode vir para complementar, mas o que a gente precisa mesmo é de Jesus Cristo, e ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. E aí Deus falou o seguinte: olha, pare, acabe a murmuração, porque vocês vão ter agora, olha que coisa interessante, versículo 12 do capítulo 16 fala: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês vão comer pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Não faltou água, não faltou pão, não faltou carne. Tá bom? Dá para caminhar? Dá para levar a vida? Dá para levar e muito bem. E se você pensar, foram poucas, porque outras bênçãos vieram. Durante todo o tempo de peregrinação, não faltou comida, queridos, mas uma comida especial, uma comida balanceada. E não faltou também nem mesmo a roupa. Diz a palavra do Senhor que durante os 40 anos de peregrinação, nem roupa, nem sandália se desgastaram. Não é isso que a gente precisa? Do básico? Quando Jesus Cristo fala para a gente não ficar ansioso com coisa alguma, e ele fala o quê? Olhem, vejam as aves dos céus, elas não semeiam, nem ajuntam em celeiro, mas nunca falta comida para eles. Olhem, reparem o lírio do campo, reparem, porque nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Então, por que ficar preocupado com o que comer, com o que beber? Se Deus faz assim com os animais, com as flores, com as plantas, e nós, e ele está falando de vocês, né? Nós somos filhos de Deus. Então, se Deus alimenta os animais, se Deus faz com que as plantas, as flores, né, possam aparecer, o que vai faltar para nós? Nada, absolutamente. Então, irmãos, a gente não precisa ficar ansioso com nada. A gente pode ter certeza de uma coisa: pode faltar tudo, mas a gente sabe que não vai faltar aquilo que é fundamental, essencial na nossa vida, que é o nosso Deus. Descanse no Senhor. Acalme o seu coração no Senhor. Confia nele. Eu falo porque nós, como povo de Deus, estamos aqui numa grande família. E a gente descobre uma coisa. Não sei se aqui tem, reverendo Lucas, na igreja, algum milionário. Lá no Riacho não tem milionário não, né? Mas quem dera,
que tivesse. Mas nas nossas igrejas não pode ter mendigo. Porque se alguém estiver passando necessidade, em nome de Jesus, nós temos que ajudar a suprir essas carências. Por isso, queridos, não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar carne. Não sei se vai ser de primeira, mas pelo menos, né? Quem sabe lá, né? Uma carninha de segunda para a gente poder deliciar. O que eu quero dizer é o seguinte: confie no Senhor. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que a gente precisa, nunca deixaremos de ter na nossa vida. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o pão que desceu dos céus. Nós te agradecemos porque também a sua carne, como o Senhor mesmo disse, é a carne que alimenta, amado Deus. O seu corpo é a verdadeira carne. E aquele que come de Jesus jamais terá fome. E aquele que bebe de Jesus jamais terá sede. E nós, amado Deus, nos alimentamos em teu Filho Jesus Cristo. E hoje, nessa noite, teremos a oportunidade de beber, Pai, simbolicamente do seu sangue e comer simbolicamente do seu corpo. Porque sabemos, amado Deus, que o seu corpo é a verdadeira comida e o seu sangue a verdadeira bebida. Que ao alimentarmos, amado Deus, com esses elementos da ceia, nós possamos estar recordando, relembrando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Éramos nós que deveríamos estar lá, mas, no entanto, o Senhor morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Muito obrigado, Pai, porque nós nunca teremos nessa vida nem no porvir falta de nada, porque é o Senhor que supre todas as nossas necessidades. E aquele que vem até Jesus jamais voltará decepcionado. Porque, Senhor, a tua palavra nos assegura e nós, amado Deus, também provamos e temos convicção disso. Abençoa-nos, Pai. Nós pedimos, nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.